Eu sou Fabiane Martins de Oliveira. Olá, eu sou Fernanda Pereira Martins. E esse é o Pode Pode Perguntar. Perguntar. É isso aí. Hoje temos aqui a nossa convidada de honra, a doutora Fernanda, que é a nossa responsável pelos processos da área de família do escritório, né, Fê? E a Fernanda vai responder as dúvidas principais que surgem sobre esse assunto. A área de família é tranquila de trabalhar, Fernanda? Não, nem um pouco. É onde tem babado, confusão e gritaria, toda a emoção ligada ao ser humano, né? Até porque família é a base de tudo, não é? E todo bom escritório que se preze tem que ter processo de família, né? Não tem jeito. Mesmo que o colega diga, ó, eu não atuo na vara de família, não adianta. Determinados assuntos vão acabar envolvendo o direito de família, né? É verdade. Então, a gente tem aqui algumas perguntas, tá? Que a gente recebeu nas caixinhas e a gente vai perguntar para a nossa especialista, a doutora Fernanda, e ela vai nos explicar aqui sem juridiquês, porque a ideia aqui é um bate-papo bem descontraído, né, Fê? Uma dúvida que surge muito, né, é quanto aos dias de visita, né? Aquele kit criança, né? A mãe arruma a criança para mandar para o pai e surge aquela dúvida. Ela é obrigada a mandar uma mochila prevendo todos os itens, tudo que a criança possa precisar na visita, porque eu já vi genitor mandando mensagem ao WhatsApp, né? Ai, manda talco, manda a fralda dela, já manda o hipoglós, já manda isso e aquilo, né? Como é que funciona a arrumação dessa mochila? Qual é a obrigação dessa mãe? Isso é muito comum, aparece muito essa dúvida realmente, tanto nas ações de alimentos quanto na regulamentação de visitas em si. Mas depois que já está determinadas as visitas, aí é que começam as dúvidas de verdade. Porque é bem isso que tu falou, o pai começa a mandar mensagem para a mãe cobrando, antes da visita ele já diz, olha, eu preciso disso, disso e disso. Só que assim, qual é a resposta? Não, a mãe não é obrigada a fazer a mochilinha com o kit de toda a vida da criança. A responsabilidade é do pai de ter todos os itens que a criança precisa para a visitação. É claro, é importante um diálogo, é importante se a criança tem alguma especialidade, alguma coisa. Uma intolerância, né? Ou faz uso de uma medicação alergia. controlada. Isso. Né? Ou se porventura a criança tá doente naquele momento, não vai ter um antibiótico na casa da mãe e um antibiótico na casa do pai. Tem que ter um bom senso, né? Mas via de regra não. O pai, se a criança usa fralda, tem que ter fralda na casa do pai. Tem que ter lenço umedecido, tem que ter talco, tem que ter as roupinhas da criança. Às vezes as mães se queixam também que as roupas vão e não voltam. Ou voltam imundas dentro da mochila, né? Sim. Aquele futum de roupa suja de criança. Sim, sim. Isso é muito comum ainda. É muito comum. Porque a gente acha às vezes que é folclórico, né? Ou que é um caso isolado, assim, daquele casal que tem mais conflito, que faz de pirraça para incomodar, mas pelo que eu tô vendo, isso é muito comum, né? É muito comum. Eu não tenho uma estatística, mas é assim, ó, uma grande maioria. E não tem classe social. Isso é importante, né? Que às vezes o pessoal acha que é só lá na vila lá que vai dar o barraco. Não, não é. A responsabilidade com a criança é de ambos os genitores. Se a criança está contigo, a tua responsabilidade de cuidar, tanto na casa da mãe quanto na casa do pai, cuidar para não se machucar, cuidar alimentação, lazer, higiene. A responsabilidade é do genitor que está com a criança naquele momento. Que na verdade a gente fala dia de visita, mas o que é uma visita? Se eu for na casa da Fernanda, só uma visita, né? Eu vou entrar, vou pedir licença, eu vou sentar na sala, eu vou comer o que me der e vou embora, né? Mas filho não é visita, né? Filho na casa do pai ou da mãe não é visita, é convivência, é diferente. Então pressupõe-se que a criança tem um espaço dela lá, que lá também é casa dela, né? Então não tem cabimento o pai não ter lá uma fralda se ele sabe que o filho usa fralda, ele não ter leite se ele sabe que o filho toma leite, ele não ter uma pomada de assadura, né? É o mínimo do mínimo, né? Já que só convivem menos tempo, menos dias do que a genitora, que tem essa carga de se preocupar com isso o tempo inteiro, né? E outra questão aqui, o pai pode descontar da pensão essas coisas, porque eu já vi mensagem que as mães me encaminham assim, ó, que a criança foi para casa do pai e lá ficou doente ou caiu, sei lá, se machucou, rasgou uma roupa e o pai precisou ter uma despesa urgente.
Ele manda a seguinte mensagem para a genitora: olha só, eu já te pago pensão, então eu vou descontar da tua pensão esse gasto. Pode? Não, não pode. A pensão alimentícia, ela não é alimentos, ela não é aquilo que dá de comer, que nem a gente faz com a criação. Não. A pensão alimentícia, ela é para tudo que a criança precisa. Só que assim, vamos combinar que uma criança precisa de muito mais do que aqueles alimentos ali que são pagos. Então, assim, se a criança fica doente e não tem visita, a mãe não vai mandar mensagem para o pai pedindo mais. Poderia ter esse diálogo? Claro, poderia. Em alguns casos tem. Olha, o valor da pensão é tanto, mas esse mês tem todas essas despesas extras, né? Então vamos conversar e vamos dividir. Ok, mas pedir para descontar da pensão porque teve esses empecilhos, não, isso não pode. Até porque, né, se está regulamentado e, por exemplo, ele paga 30% da renda ou do salário mínimo e ele não pagou, teoricamente ele está o quê? Descumprindo a ordem judicial. E está inadimplente, ó, chilindró, cadeia, cadeia. Gente, eu também tenho clientes homens, tá? Não pensem assim que eu não penso do lado de vocês homens, né? Mas assim, homem, que mereça esse nome, ele honra a mãe que ele escolheu para botar filho no mundo, né? Ele honra o encargo de ser pai, de cuidar daquela vida que ele colocou no mundo, né? Então, assim, o genitor malandro aqui no meu escritório, ele não se cria, sabe? Eu perco muitas vezes causas porque o cliente senta na minha frente e começa com esse texto aí, porque eu já dei a pensão e aí me deixou as crianças 15 dias, eu tive que pagar tudo, ela não me deu o dinheiro da metade da pensão. E aí eu tenho que explicar para esse genitor, até uma questão, vou deixar tu responder, como é que funciona isso, ó? Férias escolares, tá? 30 dias de férias da criança. Aí o acordo de guarda diz que o pai vai pegar 15 dias. Chegou dia 30, o patrão descontou do pai ali sobre férias, sobre 10, sobre tudo. A mãe pegou na cabeça do pai uma bolada, cheia de dinheiro. E aí a mãe larga a criança na casa do pai e vai pra praia com o namorado, sei lá eu, com as amigas. E aí o pai vai ficar 15 dias. A mãe tem que dar a metade da pensão porque ele vai ficar 15 dias com as crianças? Claro que não. Não existe essa possibilidade. Embora também seja uma dúvida muito frequente. É muito frequente. Inclusive, já tive cliente que brigou comigo e que reclamou disso, né? Que como é que eu deixei isso acontecer no acordo, né? Mas, enfim, a criança tem despesas ao longo do ano inteiro, né? Cita pra gente que outras despesas entram no cálculo da pensão, além de comida, roupa, remédio, material escolar. Tudo, o convênio médico, medicamento, se precisar, o lazer, internet para ver desenho, que eles querem ver desenho, né? E se não tiver internet na casa da mãe, vai ver desenho como, né? Sim. Luz, sim, também. Criança precisa tomar banho de chuveiro, água, geladeira, não liga a lenha, é com luz. Sim, e daí isso já vem outro questionamento também. Mas por que eu tenho que ajudar a pagar a luz se é da casa dela, do aluguel dela? Porque, meu querido, se tu não pagar, essa criança não vai ter. Porque a mãe não tem obrigação de arcar com todas essas despesas sozinha. Sim. Então, assim, se o pai não pode pagar aquele mês, é claro que a mãe vai, né? Vai dar um jeito. Faz dar um das jeito. tripas coração. Mas tá certo? Não tá. A responsabilidade é dos dois. E tudo isso entra junto no acordo de pensão. Pode ser determinado ali algumas cláusulas extras, né? Falando, olha... Caso de desemprego, né? Isso, ou então despesas extras mesmo. Tem psicólogo, tem natação, tem coisas que podem ser divididas à parte da pensão. Tudo isso pode ser conversado durante o acordo. E sempre lembrando da questão do binômio alimentar, né? Que é a necessidade de quem recebe, a possibilidade de quem paga. Havendo alteração nisso, né? Nenhum acordo de pensão é pro resto da vida, né? Ele vai mudando à medida que a criança vai crescendo. Mas não é assim, a cada 6 meses você vai lá na justiça revisar o acordo, né? Não cola, você ainda vai tomar uma xingada do juiz na sala de audiência. Não é brincadeira você mover toda a máquina do poder judiciário, né? Sim.
Então tem que ter tido o mero, aqui tem até uma pergunta sobre isso, né? O mero desemprego exime, o pai simplesmente manda mensagem para a mãe, ó, eu estou desempregado, não vou conseguir pagar. Pode, doutora? Pode isso, Arnaldo? Na própria sentença, normalmente já vem pré-determinado ali. Em caso de desemprego, tanto por cento acima do salário mínimo, ou um valor X, porque a criança não deixa de precisar das mesmas coisas porque o pai está desempregado. Não deixa de comer. Cara, faz teu corre, vai atrás. Ele vai fazer Uber, vai capinar, vai carpir um lote, faz alguma coisa. Exatamente, a responsabilidade continua sendo a mesma. Até porque, se tu for parar para pensar que a mãe também pode ficar desempregada, quem é que vai cuidar dessa criança? Sim. Lembrando da questão do capital invisível, né? Também. O que é o capital invisível? Todo o tempo, a atenção, a exaustão mental que essa mãe dispensa na criação desse filho e que prejudica que ela suba na carreira dela, que ela faça um curso, que ela faça pós-graduação, que ela fique até mais tarde no trabalho, né? A mãe, ela tem esse compromisso primordial com o filho, não adianta, é do coração, é do cuidado, mãe é leoa, né? E, infelizmente, a gente sabe que a mulher sofre discriminação no mercado de trabalho, né? Já aconteceu contigo, Fernanda, de chegar num local... Que idade tem tua filha? 12. Ai, uma pré-adolescente. Então, é uma jornada sendo mãe aí. É uma jornada. E tu já sentiu, assim, que foi prejudicada em alguma seleção de trabalho por ser mãe? Já. Eu engravidei logo no começo da faculdade, né? Então, assim, era aquele sonho Que de vou fazer direito, vou ser uma advogada, vou ser juíza, vou ser, né? N coisas que a gente sonha, né? Eu engravidei, eu acho que eu tava no segundo semestre da faculdade. Sim. Mas, graças a Deus, eu sempre tive uma rede de apoio, eu sempre tive pessoas que me apoiaram. Mas quando eu comecei a procurar emprego depois que eu já tinha minha filha, nossa, foram muitos nãos, um atrás do outro, assim. Ah, tu tem filho? Tem com quem deixar? Quanto tempo tem? É tão cruel, né? Porque é uma discriminação que gera dano moral. Mas como é que a gente prova, né? Sim. A Graziella aqui, a nossa sócia aqui, ela passou por uma entrevista num escritório conhecido aqui da cidade, tá? Se vocês estiverem assistindo, melhorem. Ela tem uma raiva até esse escritório, porque é um escritório que paga assim de muito humanizado, muito moderno. Fizeram entrevista num ambiente divertido, fizeram ela sentar no chão, umas almofadas, né? Ai, passei por isso também. E na época minha irmã estava acima do peso, tinha acabado de ter nenê, estava sedentária. Ela passou pelo constrangimento de ter que sentar naquelas almofadas lá fazer entrevista. E aí a primeira pergunta que fizeram é: mas tu é mãe? Que idade tem teu filho? E se teu filho ficar doente, tu vai faltar? Aí ela disse, ela pode falar por ela, vamos perguntar para ela, mas ela disse que teve vontade de dizer, não, eu vou guardar numa caixa e deixar. Qual é a mãe que o filho estando doente não vai faltar, né? Mas é interessante porque a nossa Constituição diz que é dever do Estado, da sociedade, da família, a proteção integral dos direitos da criança, cuidar. Mas é dever de todos, mas quem é que é penalizado por cumprir o dever? A mãe, né? E ninguém nunca vai ver uma entrevista de emprego perguntando isso pro pai. Não, eu nunca vi ninguém perguntar para um homem como é que tu vai fazer com o teu filho? E se o teu filho adoecer, tu vai faltar? Porque já se pressupõe que essa criança tem mãe, que a mãe que se vire, né? É como se a mulher ainda tivesse uma renda assim, que a carreira da mulher fosse menos importante que a do homem. Como se o maternar, o cuidar da criança, fosse uma obrigação primordialmente da mulher. A gente sabe que biologicamente, sim, naqueles primeiros meses, mas depois não. Inclusive, eu tenho clientes que têm a guarda unilateral dos filhos e que cuidam magistralmente, seja porque ficaram viúvos, seja porque se divorciaram, seja porque a genitora fez a escolha de ir lá na portinha do pai e dizer, ó, toma aqui a criança R$200 e te vira, né? E assim, a mãe não faz, mas que legal seria se todas as mulheres começassem a fazer isso, né?
Largar a criança na portinha do genitor, ó, tá aqui R$ 300, tá aqui a listinha do que ele gosta, e eu venho a cada 15 dias levar no shopping. Isso. E aí, quando essa mulher tiver um compromisso, ela vai ligar e vai dizer, olha, não vai dar para ir essa semana, quando der eu vou. Eu adoraria esse mundo invertido. Seria muito engraçado, porque engraçado, eu queria ver se eles iam conseguir fazer todas as festas que eles dizem que as mães fazem com esses R$ 200. Sim, as mães fazem horrores, botam silicone, faz cabelo, faz unha, faz cílios, né? É uma coisa de louco. Aqui tem outra pergunta específica sobre a guarda compartilhada, né? Então, pergunta aqui, ó, se o pai não cumpre o acordo judicial ou a guarda compartilhada, o que fazer? A pergunta ficou meio aberta, assim, eu imagino que como falou em compartilhado, deve estar falando de convivência, né? De ir buscar, de conviver. Então, vamos imaginar esse pai que vem quando quer, ou pior ainda, aquele que aí ele vai toda hora na porta da mulher, tá? Todo dia ele bate lá, eu venho aqui ver meus filhos. E aí ele não pega os filhos e leva pra rua para dar uma comida, uma pipoca. Não, ele entra na sala da genitora, ele senta lá dentro e ela ainda tem que servir café para ele. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. O acordo ou a sentença no processo da regulamentação de visitas é um termo judicial, ele tem que ser cumprido. Então, assim, existe um descumprimento naquele acordo ali, é claro, primeiramente a gente sempre pede, né, que tenha um diálogo, que tenha um bom senso das partes, que sentem e conversem, olha, assim tá ruim pra mim, não tá bom? Nesse caso desse pai que não aparece, a criança fica esperando, gente, fica triste, fica, né? Então, assim, por que tu não tá cumprindo? Em determinado momento aconteceu de ter um imprevisto, trocou o turno do trabalho. Acontecem coisas, acontecem. Inclusive com a mãe. Mas sendo recorrente, primeiro um descaso com a mãe, que ela não tem o direito de ter nenhum compromisso naquele final de semana. Ela tem que ficar esperando a Deus dará. A boa vontade. Sim. E quando é esse caso do pai que fica lá atormentando, dentro da casa da genitora, gente, isso é só pra incomodar. É só pra tirar a privacidade dela, tirar a liberdade dela. Então, assim, não existe essa possibilidade. Se tá acontecendo alguma coisa assim, tem que procurar um advogado especializado em direito de família, tem que ver uma forma de sanar esses vícios que estão acontecendo. E uma questão até que tá aqui, como é que fica quando a mãe tá nesse imóvel aí, que era do casal, e leva outra pessoa para morar? O genitor pode impedir isso? Não pode. Ela leva para dentro da casa dela quem ela quiser. Ela tá morando, ela é a dona da casa, ela não está mais junto com o genitor, então ela pode ter namorados, ela pode ter uma vida. Que é uma confusão entre o direito de propriedade e o direito à intimidade. Porque, por exemplo, esse escritório aqui, eu não sou proprietária, é um imóvel alugado. Mas eu pago o aluguel todo mês, então não pode vir o proprietário bater na porta e entrar, porque ele é o dono. Se ele quiser entrar aqui, ele vai me avisar antes, ele vai pedir licença, por favor, para entrar, e ele vai entrar se eu deixar, né? Então é isso, às vezes o imóvel não está partilhado, né? O genitor, ele tem o direito ao imóvel, mas a casa é de quem? Quem é que está morando ali? É a família, a privacidade de quem? Dessa mulher. Então, claro que ela pode casar de novo, levar outra pessoa. Aí, se ele vai se incomodar, se ele vai querer cobrar aluguel pela metade dele, é uma outra questão. Sim, ele pode, porque tem casos, não só a mulher, o homem também. Um dos dois entra para dentro do imóvel, não sai mais, não há Cristo que arranque a criatura dali, não vende a casa, aparece comprador, ficam falando mal do imóvel, né? Então, a parte prejudicada pode entrar com a ação para extinguir esse condomínio, pode cobrar o aluguel pela parte do outro, né? Mas tudo pelos meios legais, justiça. Não vai ir na porta com um pedaço de pau, com a vassoura, enchendo o saco, né? Como a gente vê. E aqui tem uma pergunta sobre parar de pagar pensão. Posso parar de pagar pensão assim que meu filho fizer 18 anos? Pode? Pode. Se quiser, o chilindró, pode. Pode. Se quiser, pode. A gente gosta. Não recomendo, né? Não recomendo, porque passar 30, 60, 90 dias lá preso não deve ser legal.
Mas Tem quem goste. Tem gente que fala assim, eu prefiro tirar meus 60 dias lá e não pago. Eu já escutei isso da parte contrária. Né? Tem quem gosta de um chimindão. via de regra, é necessário o ingresso de uma ação de exoneração de alimentos. Então, assim, a mãe não precisa ficar preocupada, ou o pai, se é ele que tem a guarda, né? Vai fazer 18 anos e ele tá me atormentando, tá dizendo que não vai mais pegar pensão. Só pode parar de pegar pensão depois que tem sentença no processo de exoneração de alimentos. Então, assim, tá pagando ainda, já tem 18 anos, mas está fazendo faculdade. Então, assim, tem vários fatores que influenciam nisso também. Não é só o fato da idade ter feito 18 anos que exime a responsabilidade do pagamento. Até porque com 18 anos, se não tem nenhuma qualificação nem experiência profissional, vai prover o próprio sustento como, né? Aí só porque fez 18, tu vai atirar no meio da rua e te vira, vai virar mendigo? Não é assim que funciona, né? Eu já fiz essa pergunta, né, sobre o desemprego, não é? E aqui um assunto bem polêmico agora, sobre alimentos para gestante. Aqui a pessoa está perguntando se a gestante pode pedir a pensão e como é que fica se depois dele pagar essa pensão o DNA der negativo. Lembra do programa do Ratinho que abriu o DNA? Abre o DNA e ele não foi o contemplado, não é dele a criança. Como é que fica? Hoje em dia tinha que fazer um chá de revelação, né? Tinha que no Ratinho. Agora fica tudo a culpa na mulher também, né? Sim. Se esse homem tivesse se prevenido, tivesse tomado os cuidados, né? Porque, puxa vida, não é? Qual é a mulher hoje em dia que está solteira, que está separada, não é? Não é como antigamente, não é? Infelizmente, a pessoa que está solteira pode acontecer, se envolveu com uma pessoa, não deu certo, em seguida se envolve com outra, e isso não faz de nenhuma mulher uma vagabunda. Ela está exercendo o seu direito de liberdade, de usar do seu corpo, fazer o que quer da sua vida, e isso acontece. Tu termina um namoro e se decepcionou, a pessoa fez uma coisa horrível para ti. E aí tu conhece alguém legal, né? E aí tem uma gestação no meio disso. Tu não tem como ter 100% de certeza, não é? Se é de A ou de B, não é? Então, a gente não está aqui julgando caráter nem moral, a sociedade mudou e isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Mas aí esse caso desse homem que pagou... E nenhum método contraceptivo é 100% seguro. Mas essa, né? Nenhum método, todos têm ali a falha, não é? E muitos de nós somos filhos das falhas dos métodos. Isso aí. E aí, ele quer, pelo que eu entendi, acho que ele quer pedir de volta esse dinheiro que ele pagou. Como é que ele faz para receber esse dinheiro de volta? Olha, pode pedir? Pode, mas depende de vários fatores, depende do que o juiz vai entender. Porque tem também o vínculo afetivo com aquela criança, depois você vai pedir lá adiante, ou você vai pagar só os alimentos gravídicos e em seguida vai pedir o DNA. Porque não é tão simples assim. Não é meu filho, tá aqui o DNA. Sim. E tchau. Perfeito. Lembrando que os alimentos, via de regra, são irrepetíveis. O que acontece? Mesmo que tu prove a má fé, tá? Digamos que a genitora, de propósito, tá? Foi lá e apontou uma pessoa que ela sabia que não era. É irrepetível. O alimento não tem como ser devolvido. Tu pagou o alimento, tu não vai receber esse dinheiro de volta, né? É muito difícil, tu tem que provar que foi de má fé, mas como é que faz essa prova? Será que alguém vai deixar uma prova escrita, mensagem WhatsApp para amiga, olha, eu peguei de propósito para prejudicar o fulano, ou apontei o fulano porque ganha melhor, né? Então é muito difícil, o alimento via de regra é irrepetível. E a questão do vínculo é muito, muito sério, né, gente? Criança não é brincadeira, não é? Depois que se vincula ali, daqui a pouco tu descobre que não é teu filho e a criança já tem 1 ano. Puxa vida, tu já acompanhou o primeiro dentinho nascendo, a criança caminhando, já tem aquele amor, não é? Então não é bem assim, né? Não é bem assim. E outra, pai é quem dá amor, né? Reprodutor, o genitor, quem deu o material genético é uma coisa. Pai é quem dá amor, é quem cria. Eu tenho um caso no escritório que aconteceu uma confusão assim, do cliente estar separado, voltou, enfim, ele sabia que aquela criança não era dele e mesmo assim ele vive feliz
e cria essa criança, né? O pai consanguíneo, digamos, também sabe, não houve nada de adoção à brasileira, né? O pai biológico sabe, mas achou muito cômodo, né? Sim. Não tem nada a ver com o assunto. E o meu cliente é muito feliz criando essa criança, não é? Sim, porque é filho dele. É filho dele, recebeu amor, não é? E como é o que ele me disse aqui no escritório, eu já tenho outro filho com essa pessoa. Como é que eu vou fazer distinção ou dizer para o meu filho, até porque a gente está junto, não é? Tanto faz, não é? Quem foi que concebeu, quem foi que deu o material genético? Pai é quem dá amor, quem cuida, quem cria, quem dá o exemplo, não é? E pai, hoje em dia, bons pais, tá difícil, né? Meu Deus, tá difícil. É uma coisa que se tu for parar pra pensar, assim, ó, tu tem que obrigar o pai a visitar, a fazer a convivência com aquela criança, a levar pra passear, a pagar a pensão. Gente, isso é pai? Não. É muito triste. E ainda tem a questão da lei da alienação parental, que a mulher não pode falar mal desse querido, porque não pode. Ela tem que esconder da criança a verdade do que está acontecendo ali, porque se no laudo de estudo social der ali que a mãe falou, teu pai não paga pensão, teu pai não me dá as coisas, ainda essa mulher vai ser ali criminalizada, né? Que ela tá falando mal, né? A gente sabe, tá, gente? A gente tá falando aqui é que assim há uma banalização da lei. A mínima coisa acham que é alienação. Alienação é uma coisa muito séria, que é realmente tu pegar um dos genitores, tanto faz homem também faz isso, satanizar, tu pegar aquela pessoa e dizer ela não presta, ela não te ama, tu impedir convívio, isso é inadmissível, porque tira da criança o amor de um dos genitores, né? Isso é uma conduta grave que o judiciário tem que punir com rigor. Agora, por qualquer coisinha tu vir dizer que a mãe tá alienando, aí dá licença, né? Me poupe. Ou inventar uma alienação, né? Inventar uma que é uma coisa alienação muito grave onde não também. tem, né? Então, em matéria de família, a mediação resolve muita coisa, né? Eu já tive processos no escritório que eu achei assim, cara, eles não vão mediar nunca, porque eles só faltam se engalfinhar, brigar nas audiências, e foram para a Sejus, que foram para constelação familiar sistêmica, que é uma técnica que toma muita pedrada, não é? O que é o errado da forma que está sendo feita a constelação no judiciário? É a obrigatoriedade, né? Porque uma constelação, ela precisa da voluntariedade das partes, ela precisa que as pessoas acreditem. Então, realmente, eu sou contra tu obrigar o cliente a ir lá constelar. Sim. Puxa vida, participar de uma coisa que daqui a pouco tu não acredita, que não é o teu credo, enfim, né? A obrigatoriedade nunca vai ser uma coisa boa. Agora, são técnicas que estão aí, né, e que resolvem muitas coisas. Então eu vou pedir agora para te deixar um recadinho, não só como advogada, como mãe, né? Deixa um recadinho para as mães. A gente está no mês de abril, mas logo mais já vai ser mês das mães, não é? Deixa um recadinho aí, o que tu diria para essas mães? Mães separadas, mães solos, mães que detêm uma guarda, não é? Eu acho que o mais importante é tu tem que viver a tua maternidade na maior plenitude que tu conseguir. É claro que tem muitos empecilhos nessa vida que a gente vive hoje, a gente quer se desdobrar em todas as tarefas, querendo ser mãe, mulher, trabalhadora, filha, todas essas coisas que a gente tem que fazer. Só que assim, a maternidade, ela também é uma escolha. E tu não é obrigada a ser mãe, ninguém é obrigado. Só que assim, vive aquilo ali, porque vai ser para sempre. O teu filho vai sempre te ver como a rainha da vida dele. Então assim, vive, não fica num relacionamento abusivo se tu não é feliz. Vai, sai, faz o que tu achar melhor para tua vida, porque a criança também não vai ser feliz vivendo num lar abusivo, vendo o pai e a mãe brigando, ou o padrasto, ou enfim, a pessoa que estiver ali junto contigo, porque o que a criança vê a mãe vivendo vai ser o que vai ser normal para aquela criança, vai ser o que ela vai crescer e vai achar que é aquilo ali mesmo, a vida é assim mesmo, o meu pai sempre brigava, botava o dedo na cara da minha mãe, e eu posso fazer isso também quando eu tiver um relacionamento. Então assim, mães,
vivam a vida de vocês, porque a maternidade, ela é uma parcela da vida, ela não é a vida inteira. Trabalha, namora, viaja, bota o pai na responsabilidade dele também. Ótimo. E é isso, assim, tem que ir atrás do que a gente quer. E ser bem informada dos seus direitos. Aqui, a doutora Fernanda, precisando, se o genitor não andar na linha, chama a doutora Fernanda aqui que ela resolve. Isso aí. Esse foi o nosso Pode Perguntar de hoje. Obrigada, Fê. Foi um papo lindo, estou muito feliz. Eu tenho certeza que muitas coisas que para nós parecem tão normais assim, que a gente, puxa, capaz que alguém tem dúvida disso, mas a gente recebe as dúvidas na caixa, as pessoas têm, não é? Então, se alguma coisa que a gente disse contribuir para acender uma luzinha e empoderar uma única mulher, já vai ter servido. Obrigada pelo convite. Imagina. Então, até o próximo Pode Perguntar. Nos mandem as dúvidas, mandem as pautas, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo no canal. Nos sigam no Instagram. Sigam no Instagram, Pinterest, Facebook, estamos em todas as plataformas digitais. Beijo. Beijo.